Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. Eu te avisei e você sabia, porque não aprontou a sua fantasia. Se você não sai, é por culpa sua. Pra se consolar, o vai está na rua. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. Agora que eu quero ver você chorar, você vai entristecer quando vai passar. O vai não tem igual, o vai é o nosso cordão. Mas o vai exige respeito, trazendo no peito a faixa de campeão. Fredericão, Henricão, Dona Olímpia, Fernando Penteado, Mestre Tadeu, Zé Mário, Sol, Elisete, Tobias, Ademir, Chiclé, Branca de Neve, Dona China, Guinão, Pato Nágua, Oswaldinho da Cuíca, Geraldo Filme, Cleusi, Pé Rachado e entre outros compõem a longa história do grupo carnavalesco mais antigo da cidade de São Paulo. Já foi Caicai, Vai, até se tornar a Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai. A escola de samba que, na minha opinião, é uma entidade cultural latino-americana dentro da sedimentação de uma história negra na cidade de São Paulo. Falar dessa agremiação é abordar algumas questões que moldam todo o imaginário do carnaval paulistano. Como o cordão foi uma força que conseguiu se manter intacta desde os anos 30 até os anos 70. É uma rede forte e sedimentada de familiaridade de bairro, conseguindo inclusive se colocar em todas as modificações que ocorrem na cidade. Já como uma escola de samba, a Vai soube continuar sua expertise, conseguindo década a década se adaptar a esse modelo de avenida e se tornando potência e conquistando título atrás de título e se tornando a maior campeã do sambódromo e do carnaval da cidade. Portanto, abordar a Vai é relembrar desse que é o agrupamento carnavalesco mais antigo da cidade, uma verdadeira potência do samba brasileiro e sem nenhum medo de errar, por que não, mundial. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o vai está firme no pedaço, é tradição e o samba continua. Parece até uma contradição, mas quem já caminhou pelo Bexiga teve o prazer de ouvir uma roda de samba, crianças na rua, o boteco aberto, mas ao mesmo tempo uma cantina italiana, uma nona na sacada e no meio disso tudo a Vai. Falando que a escola de samba deve automaticamente passar pelo que é o bairro em que ela está inserida. Como camisa, o Vai se tornou um local cultural, social e histórico da Bela Vista, local em que se insere. Júlia Vesselli disse que o Bexiga é importante não só pelas suas construções e características e pelos seus belos palacetes, mas também pelo traçado de suas ruas e quarteirões, reveladores da história da formação da cidade de São Paulo. Ou seja, é um verdadeiro documento histórico que compõe a paisagem urbana da cidade. Ao mesmo tempo, o bairro modificou a paisagem sonora do que existia na sua região com a formação do cordão do Vai. O Bexiga tem sua formação no final do século XIX e, mais do que isso, era uma gama de relações diversas, de imigrantes portugueses e italianos que vieram para o Brasil e de alguns que não conseguiram permanecer nas lavouras de café no interior do estado, o que fizeram eles permanecerem na Bela Vista, e do outro lado uma população negra que já estava ali residente no Rio Saracura, e também de uma leva que vem do interior após o fim da abolição, que vão fazer desse bairro um seio social bastante peculiar no centro da cidade. Na parte alta, contrastando com tudo isso, ainda tínhamos a Avenida Paulista e a Consolação, que era um palco de grandes casarios
e de uma elite que constatava que existia uma divisão ali social muito forte. Além disso tudo, Bexiga era a mão de obra, seja nas indústrias, na parte leste, norte e sul da cidade, ou até mesmo nos serviços existentes nas casas dos barões de café. Tanto que o símbolo da Vai-Vai remete exatamente a este período, uma coroa e os ramos de café. Essa explicação existe pela simpatia com a monarquia e que talvez se reflete na importância que o 13 de maio tinha nas escolas. Porém, esse contraste era também aparente no carnaval. Como aponta Olga Simpson, existia por muito tempo a lógica de um grande carnaval e de um pequeno carnaval, um branco e outro preto. O desfile de uma escola de samba ou de um cordão é o momento de se encontrar em um lugar. É colocar o protagonismo desses poucos minutos nessas pessoas que ao longo desses anos vêm construindo espaços e ocupando novas interpretações dentro da complexa rede social que é a cidade. A cada ano, as escolas de samba escreveram uma nova história e encontram em um momento curto de tempo seu lugar dentro do tecido urbano. Assim, o bairro do Bexiga, que se remodela no início do século XX, assume uma própria ideia de sociabilidade entre esses grupos, que passa a ser um só dentro desse cotidiano de cidade. Fica bem evidente aquilo que vimos anteriormente, fazer da rua um novo espaço de sociabilidade em uma retórica de duplo percurso, que modificava a realidade urbana. Esse aspecto é importante, pois as escolas de samba e cordões carnavalescos paulistanos, em sua origem, fizeram dessa retórica do percurso o meio de se impor em sociedade, ou seja, utilizaram o espaço público e principalmente o periférico para que sua musicalidade e ancestralidade fossem aceitas no corpo urbano paulistano, que seguia o modelo europeu em uma cidade que não queria ser carioca e, consequentemente, não queria ter os festejos e badernas nas ruas. Mas a história foi outra. Um exemplo disso tudo é o Bexiga, de onde surgiria a futura escola de samba Vai-Vai que a gente acabou de ver. Oriunda da região da Saracura, o Bexiga tinha esse nome devido à venda de um português que era passagem na região. Seu sobrenome acabou pegando. Mas além disso, a região era composta em sua baixa, perto do rio, uma grande população negra. Com o processo de imigração, o bairro iria mesclar as tradições italianas mais a população negra, sem contar os diversos grupos existentes nos cortiços. Assim, em 1930, dentro do contexto do time de futebol da região, surgiria o cordão carnavalesco do Vai-Vai, que tinha esse nome porque os membros fundadores eram penetras das festas do clube e sempre ouviam dos sócios que eles deveriam ir, né? O vai, e aí pegou. Assim surgiu o cordão e a população imigrante iria se juntar aos negros na composição popular paulistana, o que se repetiria em outros bairros como a Barra Funda, o Bom Retiro, a Moca, o Brás, com grande presença italiana, ou regiões com presença de negros, como a Baixada do Glicério, no Lava Pés. Ou seja, é a formação de um carnaval popular de negros, de brancos e da mistura, dependendo da região, de negros e brancos também. Com o tempo, o negro que já era excluído dentro do corpo urbano vai ter que se acostumar ao mudar de lugar por conta do processo de imigração, o que denota a intenção de gerar um espaço branco e sem a baderna do corpo negro, em um processo de embranquecimento intencional. A cidade já se apresentava em diversas zonas de exclusão. Com a vinda dos imigrantes, os negros tiveram pouco emprego, a não ser os de serviço de casa ou de força, e os imigrantes também estavam à margem da sociedade, porém tinham mais acesso a empregos formais e conseguiam ter suas próprias vendas. Além disso, a própria configuração geográfica da cidade era dividida. De um lado, os bairros das elites, afastados das zonas populares, e do outro, os bairros de negros e imigrantes e da população pobre existente, que contrastava com os pequenos cortiços e casas improvisadas, com os casarões dos barões de café e da elite paulistana, que com a expansão cafeeira aumentava ano a ano sua importância no cenário nacional. Porém, a Bela Vista é um caso à parte, porque na Bela Vista, a Bela Vista ela fica praticamente ao lado da Avenida Paulista, e era uma forma dessa população negra economizar mais com o deslocamento e assim
está mais perto desse serviço que infelizmente era o que sobrou para eles. Mas como que desse quadro de vigilância e punição que a elite paulistana gerava aos batuques e manifestações negras surgem as escolas de samba? Como essa rigidez é quebrada dentro das leis de silêncio que já existiam na época e controle das reuniões de grupos negros na cidade? Ou seja, entender o vai-vai é compreender que sua tradição não é bem uma tradição, é a própria escola. A vai-vai é uma entidade. Independente de simpatia ou não, a escola consegue se impor enquanto instituição, enquanto qualidade musical, enquanto qualidade de samba e assim por diante. Ou seja, a vai-vai é um organismo vivo da cultura brasileira que é, acima de tudo, a própria ideia de tradição, já que a escola consegue, desde 1930, se deslocar dentro de uma cidade que os discriminou, os excluiu e hoje, literalmente, os segue, seja na Avenida São Vicente ou no AMB. A mudança de cordão para a escola de samba passa a ocorrer na década de 70. A grande modificação ocorrida no carnaval promove uma nova perspectiva sobre a folia, como a gente já viu anteriormente. O carnaval pequeno se torna grande e os cordões passam a ter que se readaptar à realidade vigente. Assim, em 1973, a vai-vai vai se tornar uma escola de samba e vai passar a fazer algumas modificações. Insere pequenos carros em vez de porta-estandarte, adota uma ensaio porta-bandeira e assim como faz o seu primeiro samba enredo de fato. Ou seja, a vai-vai foi a única escola a adotar o modelo pastelado de acordo com o carnaval carioca. Alguns nomes são essenciais para se entender o vai-vai. O primeiro deles é a família Penteado. O primeiro, o fundador Fredericão, um exímio ritmista e que deixou um legado dentro de sua família. Outro nome que tem destaque é Henricão, o compositor do primeiro samba da vai-vai, em 1928. Isso ainda na época que não era um cordão. Vale destaque que o vai-vai já saía pelas ruas, porém só vai se oficializar em 1930. Como se esquecer de Dona Olímpia, que se apaixonou e se deixou levar pelo batuque do cordão do vai-vai. Filha de português, demorou um pouco a sair no cordão, porém, quando de fato entrou, não saiu mais. Ela era uma das responsáveis pelo carnaval artesanal, uma vez que produzia em sua casa várias fantasias para os componentes desfilarem. Tudo isso na confiança de Pé Rachado. Mineiro, Sebastião Eduardo do Amaral, Pé Rachado, já era batuqueiro em seu estado natal, mas sua paixão aumenta quando em 1934 se torna ritmista do cordão. Com o passar do tempo, sua paixão e devoção ao vai-vai o faz ser de fato uma figura de respeito e confiança, sendo assim o primeiro presidente oficial do cordão. Porém, com as modernizações e pressões para se tornar uma escola de samba, ele sai da agremiação descontente com os rumos tomados, o que o fez fundar a primeira faculdade do samba, a escola de samba atual, Barroca Zona Sul. Se Pé Rachado foi o pilar para o que temos hoje do vai-vai, Pato na Água foi a trilha sonora. O rei dos sapitadores era passista e o maior ritmista que já passou pelo nosso carnaval. Dono de estilo arrojado, manteve o ritmo do interior, mas colocando seus breques e arrojos, o que só poderia ser feito de fato por alguém que conhecia o samba. Infelizmente, o mesmo, ao que tudo indica, foi morto pela polícia na ditadura militar e uma morte que explicita o racismo da cidade. Outra figura fundamental é Geraldo do filme, que tem na sua formação não só o samba, mas também a veia de novas buscas sociais, isso é dado de sua mãe. Passou pelo Paulistanos da Glória, também pelo Colorado do Brás, pelo Peruche, pelo Camisa, onde compôs alguns sambas, mas foi no vai-vai que ele de fato se tornou um grande símbolo, fez da escola da Saracura o seu grande amor. É dele o hino da agremiação e também um dos sambas mais famosos em homenagem a Pato na Água, que faleceu, como a gente acabou de dizer. Geraldo Filme também compôs sambas enredos na escola do vai-vai e contribuiu para a sua formação, ou para a formação de alguns dos enredos da escola, sendo, portanto, um dos principais e um dos bambas que compõem esse panteão do vai-vai. Já como escola de samba, o responsável pela transição de cordão para o atual modelo da época foi Chiclé, que tinha que aliar as experiências existentes.
Além disso, ele conseguiu promover gradualmente modificações à bateria, como por exemplo a injeção dos repiniques. Foi em sua gestão que conseguiu o primeiro título da escola em 1978. Como agremiação, o Vai-Vai vai ter o estouro com títulos em cascata na década de 90, nas gestões do polêmico e excêntrico Solon Tadeu e também na gestão de Tobias. Também é importante lembrar dos nomes, como o Mestre Tadeu, que está há mais de 40 anos na frente da escola. No campo artístico, nomes como Chico Espinosa, Renatinho e Fabiola, Pingo e Paulinha Penteado e outros vários compõem a rede de artistas que deram os 15 títulos para a escola do Bexiga. Sai uma janela, venho espiar, o vai passar. Gente de valor, turma do amor, rei do carnaval. A Vai-Vai vai estrear como escola de samba em 1973, já no modelo vigente. Porém, só vai conquistar seu título em 78 após uma sequência de vice-campeonatos e terceiros lugares. Em 78, na homenagem ao Neo Rosa, a escola faz um samba classudo e muito potente e um marco também da sua história. Volta a vencer em 81 no enredo Acredite Se Quiser e em 82 do antológico Orum Aê, a escola marca o seu nome em uma das suas principais características, a negritude e a aproximação afro-religiosa, sendo uma das escolas que tem esse perfil de fato assumido dentro do carnaval paulistano. Em 86 volta a vencer com o enredo Do Jeito Que a Gente Gosta. Em 87, no desfile sobre a Volta ao Mundo em 80 minutos, faz uma apresentação, eu diria que fantástica. Mas é em 88, no desfile sobre o Jorge Amado, que a escola faz o seu ponto, vamos dizer assim, de destaque num samba cantado até hoje pelos componentes da escola e por outros sambistas do carnaval paulistano. Mas é no sambódromo que a escola se torna a maior campeã do carnaval paulistano. São 9 títulos, 4 vice-campeonatos. Entre as 5 primeiras são 9 vezes, ou seja, terceiro e quinto lugar. E são carnavais memoráveis. A Noite Paulistana, o Ouro, conquista seu tetracampeonato entre 98 e 2001. Foi Japão, as profecias de Nostradamus, o Brasil desconjuntado depois da ditadura militar e até mesmo a luz. Volta ao topo em 2008 no seu Manifesto pela Educação e em 2011 na homenagem a João Carlos Martins. Em 2015, quando se impõe em seu samba e poder na homenagem a Elis Regina. Porém, mesmo com uma série de vitórias, era explícito que algo já não funcionava. A administração não soube fazer a transição do modelo dos anos 90 para o já atualizado modelo que priorizava a pasta. Em 2014, considero que seja o início de uma crise, pois mesmo com o título de 2015, não esconde que algo estava errado. Entre 17 e 19, a escola promove uma sequência negra com 3 sambas históricos, mas perde na pasta em 2019, quando cai pela primeira vez ao grupo de acesso. Seja na década de 30, enquanto o Cordão, que sai no Bexiga, ou nos anos 2000, quando arrasta multidões, a Vai-Vai nunca deixou de ser ela mesma. Preta, histórica, luxuosa, elegante, partideira, uma verdadeira senhora que ano a ano evidencia que o samba de São Paulo tem história. O Vai-Vai sempre estará no pedaço e para sempre será o orgulho da Saracura e um verdadeiro esteio do carnaval paulistano, brasileiro e eu diria que também mundial. Quem nunca viu samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu nosso chão. Lembranças eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai
continua. Quem nunca viu, venha ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu nosso chão. Lembranças eu tenho da Saracura, saudade tem